Suspenso o julgamento do governador Denário. A relatora pediu a cassação, o afastamento imediato, o processo retorna no prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30, certo? Bom, isso aí todo mundo já sabia. Mas e as repercussões aqui em Roraima no quadro político? Isso quase ninguém falou. Quem são agora os novos atores desse cenário? Como é que ficam os grupos políticos, essas alianças que podem acontecer se o governador Denário for cassado? Isso daí ninguém falou. Outra coisa também, que você talvez não saiba, é que se o governador Denário for cassado, é o terceiro governador. O primeiro foi uma disputa entre o governador Flamarion e o Otomar. Flamarion ganhou o segundo turno, o governador Otomar recorreu à Justiça Eleitoral e no meio do mandato ele foi empossado como governador. A segunda foi entre o governador Neudo e o governador Anchieta. O governador Anchieta ganhou o segundo turno, o governador Neudo foi para a Justiça Eleitoral e no finalzinho, o processo demorou demais. Já em dezembro, o governador Anchieta, inclusive, já tinha participado do pleito para senador, não tinha sido eleito, né? E aí saiu o resultado da Justiça Eleitoral, mas a governadora Feliz já tinha ganho, o governador não quis assumir o mandato, porque naquele tempo podia, o segundo colocado era quem assumia a vaga quando o primeiro era cassado. Hoje não, tem novas eleições, certo? E esse é o cenário que a gente está avaliando. Mas antes de ir para esse cenário, eu queria agradecer aqui a todas as mensagens, parabenizando pelas análises políticas isentas, reais e de qualidade. Aqui a gente faz essas análises baseadas em fatos históricos e uma contextualização muito atual, certo? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, fica aí. Mas, afinal de contas, você sabe por que a Justiça Eleitoral pode cassar o mandato do governador Denário? Bom, pessoal, são 4, na verdade, denúncias que foram feitas, né? E foram a distribuição de cesta básica, um acréscimo muito grande, de 10 mil para 50 mil por ano da eleição, né? A transferência de recursos para os municípios, quase 70 milhões, certo? A Codesaim atendendo as famílias com o programa ali de atender, né, aquelas famílias com dificuldade que tem de casa, de melhoria habitacional, e também a imagem do governador muito atrelada aos institucionais do governo, certo? Então, essas práticas, pessoal, são práticas proibidas? Não, elas não são, muito pelo contrário. Isso aqui que está acontecendo é uma prática normal, só que para que ela possa acontecer no período eleitoral, tem as regras que a Justiça Eleitoral diz que elas não foram cumpridas e por isso o governador Denário pode perder o seu mandato. Mas qual é o principal reflexo? Primeiro, é o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente Sampaio, né, que assume o governo do Estado, né, com a condição de ir para uma eleição. O presidente Sampaio ele tem procurado estreitar essa relação entre a Assembleia Legislativa, né, ele e a população, os municípios, né, os setores e tal, levando a Assembleia Legislativa para perto do povo. E ele já inicia essa caminhada aí rumo à reeleição com uma base muito fortalecida, que são os deputados estaduais. Historicamente, a Assembleia Legislativa não gosta muito dessa história de colocar tudo na mão lá da Tereza, do Jucá e o prefeito Arthur, que está hoje lá na prefeitura. Então, historicamente, o grupo político do governo e dos deputados tem uma resistência com relação a isso, pode fortalecer o deputado Sampaio. Evidentemente que quando a gente olha para o cenário, será que essas 3 personalidades políticas aqui estão fora do quadro? O governador Denário não pode participar do pleito, certo? E nem o senador Messias, porque está no TCE. Mas o Damião não tem impedimento nenhum, segundo o julgamento. Ele pode concorrer. O Denário, o governador Denário vai subir em que palanque? Porque ele está muito bem, está em paz com a população, certo? Mas eu vi um vídeo interessante que foi a manifestação do senador Irã contra o Jucá. Senador Irã, como quem diz o seguinte, olha, aí já tem ali o Jucá, são as rapinas, as aves e tal. Como quem diz o seguinte, olha, se o governador for cassado e tiver aí o pleito, eu quero participar desse processo. Ou seja, é um candidato natural ali, que está no meio do seu mandato, não tem prejuízo nenhum e pode estar ali. Então, ou seja, o presidente Sampaio vai colocar todo esse grupo no palanque, ele vai conseguir essa capilaridade de juntar essas forças políticas para estar no palanque dele, certo? Então, veja bem, de outro lado, esse é o questionamento, fica o grupo tradicional, certo? E aí vem aquela questão, a prefeita Tereza, né,
é a sua grande chance de ser governadora. O prefeito Arthur está muito bem na prefeitura, certo? E o senador Jucá. Senador Jucá, olha esse cenário dela, candidata a governadora, sem dúvida nenhuma, com uma grande chance de ele voltar ao Senado. Não tenha dúvida não, é o grande sonho, não é só dele não, é de qualquer pessoa que tivesse, era voltar ao Senado. Então imagina só o cenário, a prefeita Tereza sai com grande vantagem, como favorita, como sempre saiu. Se isso se consolidar, senador Jucá não tem como não sair candidato a Senado nas próximas eleições do ano que vem, de 26, porque ele vai ter a prefeita Tereza no governo, né, o Arthur na prefeitura, e como é que ele abre mão? Então, com certeza, ele pode ser, numa vitória da prefeita Tereza, terá ele como candidato a Senado, com certeza. Bom, essas são algumas iniciais ali que a gente pode fazer. Se você gostou, pode colocar o dedo aí, compartilha, que a gente volta com mais outras informações políticas e históricas ali do nosso estado de Roraima. Ok? Um grande abraço.